Bom, então, professora Juliana, muito obrigada novamente pela presença, por aceitar essa entrevista. Já emendo, então, nossa primeira pergunta, que seria para você contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bom, quero agradecer pelo convite, para falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas. É, eu pesquiso na área de paz e segurança desde a graduação, né? Eu sou graduada em Relações Internacionais, fiz o meu mestrado e doutorado também nessa área. Sempre trabalhei com pesquisas relacionadas aos mecanismos de resolução de conflitos, especialmente os mecanismos das Nações Unidas, né, as operações de paz. É, Tenho atuado também em paralelo com o projeto de extensão do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, onde nós acompanhamos os jornais da grande imprensa em relação aos temas de defesa e forças armadas dos países daqui da América do Sul, né, no caso nosso aqui do GEDES, o Brasil, e desenvolvo pesquisa, então, nessas duas grandes áreas, né, paz e resolução de conflitos e, do outro lado, as questões de defesa. Excelente, muito obrigada. Tendo em vista essa formação, essa experiência já na área, eu gostaria de ouvir mais sobre como você percebe o funcionamento dessas instituições internacionais, principalmente a ONU, mas envolvendo essa governança para paz e segurança internacional. Quais você entende que são as principais qualidades e as principais deficiências que essas instituições apresentam também? Bom, eu vejo as instituições internacionais como mecanismos fundamentais para que se construam agendas e que essas agendas atendam as pessoas, principalmente, né? Então, eu entendo que essas instituições, elas são grandes fóruns de debate, que podem, nem sempre de fato acontecem, mas podem levantar pautas muito importantes e, de fato, transformar áreas que estão em conflito, atender a populações que passam por questões de emergências humanitárias. Existe todo, então, existem vários mecanismos que essas instituições criaram, né, como, por exemplo, as Nações Unidas, para que efetivamente elas cheguem nas áreas onde as populações mais precisam. Por outro lado, as grandes deficiências é que nem sempre isso acontece, né? Então, os mecanismos estão aí, existem articulações que já são muito conhecidas. ah, Essas instituições, elas são bastante capilarizadas, né? Elas têm aí mecanismos para que a sociedade civil e os outros atores possam ser pelo menos ouvidos, mas acho que uma das grandes deficiências é que elas também são permeadas por interesses, né? E nesse caso, eu acho que eu entendo que as grandes potências têm um papel muito importante, porque não só decidem, como também financiam essas ações. E aí acho que a grande questão é que existe uma seletividade com relação às respostas, né? Uma seletividade que representa aí que nem toda questão humanitária vai ser entendida dentro das instituições, no caso da ONU, dentro do Conselho de Segurança, como uma questão que mereça atenção, que mereça é, ações que de fato vão levar resultados para as pessoas, resultados no sentido de levar uma ajuda humanitária, de trabalhar na mediação dos conflitos, de permitir que as áreas que passam por enfrentamentos, violências, possam de fato alterar essa situação, né? Então, eu entendo que as instituições são muito importantes, mas nem sempre elas apresentam aí as respostas que muitas vezes nós que estudamos, né, essas instituições, almejamos que elas façam. Perfeito.
Pensando nessas deficiências, então, né, existe um movimento mais recente, não tão recente, mas que ganhou força recentemente, de revisão da Carta da ONU, de reforma de, não só da ONU, mas de algumas dessas instituições também. E aí eu gostaria de ouvir como você percebe essas possibilidades de reforma dessas instituições nos próximos anos. Eu, nesse caso, eu já fui muito otimista, mas atualmente eu estou bastante pessimista em relação à agenda de reforma das Nações Unidas, né? Eu entendo que a ONU passa por um momento bastante difícil, né? Porque não tem conseguido responder adequadamente às grandes emergências humanitárias que nós estamos vivendo, né? Acho que a situação de Gaza é o mais gritante hoje em dia. Mas pensando na estrutura da organização, aquela agenda de reforma que veio, por exemplo, na Secretaria-Geral do Kofi Annan, né, quando se coloca ali uma expectativa em relação a mudanças, ela vem perdendo força ao longo dos mandatos, né? Eu tenho a impressão que o atual secretário-geral ele trabalha mais para manter o protagonismo da instituição, ele trabalha tentando renovar agendas, muitas vezes repetindo, né, discursos. Essa renovação não é exatamente uma novidade, né? Ele tenta repactuar o compromisso dos estados, mas eu não vejo muita expectativa em relação a efetivamente uma reforma da organização. Pontos importantes, eu acho que de se tratar nessa reforma, é, aquela um ponto que o Brasil vem batendo muito, né, que é a reforma do Conselho de Segurança, que é um órgão fundamental para se pensar as questões de paz e segurança e que reflete uma composição, né, uma distribuição do poder do pós-Segunda Guerra Mundial, né? O mundo mudou, mas o Conselho permanece o mesmo, né, com as mesmas questões de congelamento, vamos dizer, do poder ou cristalização do poder, né, em poucos países. E isso muitas vezes atravanca decisões que precisam ser tomadas. Um outro ponto importante é efetivamente levar os mecanismos de conflito, de resolução de conflito, desculpa, para a Carta da ONU, porque o mecanismo previsto, que é o sistema de segurança coletiva, ele efetivamente não funciona, né? Então, acho que uma revisão do mecanismo de segurança coletiva que foi pensado como um fator dissuasório da ação dos países, né? Em poucas palavras, seria o sistema todos contra um. Então, um país não atentaria contra a soberania do outro, sabendo que todos os membros da ONU se comprometeram a dar uma resposta, mas isso efetivamente nunca aconteceu, né? Esse mecanismo ele vem desde os anos da Guerra Fria sendo testado e nesse ponto, eu acho que esse mecanismo precisa ser revisto. A incorporação das operações de paz também é um elemento importante, né? Porque essas missões não estão previstas na carta. Nós sempre discutimos o famoso capítulo 6,5, que não existe, né? Que é uma fusão do capítulo 6 com o capítulo 7. E a outra questão é que a Carta da ONU ela foi pensada para a política entre estados, né? Então, os conflitos que o mecanismo de segurança coletiva visa evitar são conflitos entre estados. E o que nós vemos hoje é que os conflitos eles não são apenas interestatais, né? Os conflitos hoje são guerras civis, são emergências dentro dos países, são grupos não estatais. Então, eu entendo que é muito difícil, mas é necessário enfrentar esse desafio de uma atualização dessa carta frente ao cenário estratégico e ao cenário de conflitos que existe hoje. Agora, do ponto de vista prático, eu não vejo muita expectativa em relação a essa reforma sair do papel, pelo menos nos próximos anos. Perfeito, Juliana. É triste, mas eu entendo esse pessimismo que vem com o passar do tempo e com os estudos na área.
Mas eu gostei muito da sua resposta. Você falou um pouco sobre essa estrutura e sobre a percepção de como algumas figuras influenciam, né? E podem, citou o Kofi Annan, agora o Guterres. E aí, pensando nisso, eu queria ouvir de você quais são os atores chaves para a gente pensar essa estrutura de governança e pensando numa possibilidade de reforma, se você destacaria alguns atores, algum grupo de ator nesse sentido. Eu acho que a estrutura de governança ela tem que ser vista ahm, da- tanto no âmbito mais alto, né, das lideranças políticas, o secretariado geral, o seu quadro de assessores, todo é, o, o corpo diplomático que cada país coloca, né, dentro das instituições, né, no caso da ONU. Mas ele tem que ser olhado também na sua base, né? Eu entendo que as organizações não governamentais têm um papel fundamental, né, de estar no terreno, de estar próximo, né, às pessoas, de entender as necessidades das pessoas. As empresas também são elementos fundamentais, porque nós sabemos que a ONU não tem um financiamento próprio, né? Ela depende das contribuições dos países, e cada vez mais tem sido, os países têm desafiado, né? A gente pode buscar o exemplo mais recente, né? Que são os Estados Unidos revisando as suas contribuições. As contribuições maiores são dos países, permanentes do Conselho de Segurança, mas todo membro da ONU tem lá uma contribuição específica, né, baseada no seu PIB, para a manutenção da organização. Voltando, né, ao tema, a questão geral, acho que tanto a burocracia da instituição internacional, os países membros, empresas, organizações não governamentais, acho que as universidades também têm um papel fundamental, né, porque é nas universidades que a gente reflete, pensa, busca soluções, também estuda o que já aconteceu e, a partir disso, tenta pensar em políticas públicas internacionais para lidar com as grandes questões emergentes, né, do nosso tempo. Então, eu entendo que o mecanismo de governança global, ele vai muito além de só o papel das instituições internacionais, né? Cada um dos atores tem uma importância fundamental. Excelente. É muito comum a gente esquecer do papel das universidades de pressão e de organizações da sociedade civil nessa pressão também, né? Tem um histórico de crescente envolvimento e consulta a ONGs no âmbito da ONU. O quanto isso é ouvido e isso é traduzido nas resoluções e nas práticas ainda fica aquém do que a gente espera, mas muito importante. Muito obrigada. E aí, pensando nessa estrutura de governança, nesses atores-chave, quais temáticas você considera que são mais relevantes atualmente ou que podem vir, né, a ser mais relevantes ou que merecem atenção nos próximos anos? É, Acho que as temáticas hoje, uma questão fundamental, acho que é repensar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E nós já estamos muito próximos aí, de 2030, né? Da agenda que foi colocada. Então, acho que uma repactuação em torno, das metas que foram colocadas é uma necessidade fundamental, né? Pensando do ponto de vista das instituições internacionais. E eu entendo que a questão das emergências climáticas é um assunto assim que cada dia mais tem influenciado no cotidiano das pessoas, né? Não é mais como 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar relações internacionais, que a gente via como questões futuras, né? Desafios futuros. Hoje acho que as emergências climáticas elas já estão impactando no nosso cotidiano, né? Aqui no Brasil a gente vivenciou as enchentes, né, no Rio Grande do Sul, e isso teve impacto em uma série de questões, né, não só das pessoas que estavam naquele local, mas em todas as comunidades que estão envolvidas. Eu entendo que, do ponto de vista
da ONU, existe, né, um protagonismo em angariar esforços para promover essa discussão, mas os países não têm levado a sério, né, os compromissos que são adotados nessas instituições, nessas reuniões e em todas as resoluções que são adotadas. Então, eu penso que é, olhando para a agenda de segurança internacional, é fundamental se discutir as conexões entre o clima, a paz e a segurança. E aí eu acho que um grande exemplo é a resolução que já tem aí mais de uma década, que é a resolução Mulheres, Paz e Segurança, que elevou a agenda de gênero, né, para um outro patamar. Então, eu não acho que uma resolução vai, de fato, resolver a questão. Mas eu entendo que, à medida em que os atores, né, as grandes potências, vão adotando esse tipo de compromisso, né, e vão levando para os patamares mais altos essa discussão, ela vai ganhando força e capacidade de ir penetrando em outras esferas, né? Então, acho que é fundamental que se discuta qual é a conexão entre clima, paz e segurança para que a gente pense em formas de lidar com essas questões que já fazem parte do nosso cotidiano. Excelente. E aí eu já vou pegar esse gancho então, porque a percepção que se tinha sobre paz anteriormente é um pouco distinta, ou deveria ser um pouco distinta da percepção de paz atual, por conta justamente dessas, né, grandes complexidades e temáticas mais contundentes também. E aí eu queria ouvir mais o que que você entende como paz, ou que deveria ser entendido como paz para se pensar nessa governança, e falar um pouquinho sobre o papel do Brasil nessa área, sobre a atuação dele, qual o papel poderia desempenhar também nessas estruturas de governança para paz e segurança. Tá. Eu acho que um primeiro ponto, Kimberly, é entender que, bom, nem as Nações Unidas têm uma definição, né, em relação ao que é a paz. A gente não encontra em nenhum documento, qualquer tipo de definição em relação ao que se quer, né? Qual é, o caminho a ser percorrido ou mesmo o resultado, né, de um processo de mediação de um conflito, por exemplo, né? Assim, pessoalmente eu entendo que a paz ela não vai ser um fim, né? Ela é sempre um caminho a ser percorrido. E nesse caminho, eu entendo que o ator mais relevante são as pessoas, né? As pessoas que podem percorrer aí, ou mesmo realizar todos os seus objetivos de vida, né? Quaisquer que sejam eles. Então, é uma pessoa que possa viver em segurança, mas também alcançar aquilo que almeja para sua própria vida. Eu entendo que na ONU existe uma política da paz, né? Então, usa-se a palavra paz para diversos fins, delibera-se sobre quais são as comunidades que podem ser objeto de intervenções para que elas possam, vamos dizer, ser objeto mesmo, porque a concepção que a ONU tem é uma concepção muito de cima para baixo, né? Eu vou chegar e eu vou levar para essa população formas de convivência mais pacífica. É, Essa política da paz, ela muitas vezes adota medidas que são homogêneas, né, que não consideram as especificidades das sociedades que vão ser alvo desse tipo de intervenção, de interferência externa. Muito já se caminhou, né, para que, por exemplo, os princípios de direitos humanos sejam incorporados a essas missões, né? Então, eu acho que é, houve, sim, diversos avanços, né, nessa área. Porém, é uma política ainda bastante incipiente quando a gente pensa que a ONU tem perdido cada vez mais o protagonismo, né, na área de operações de paz e os dados que a gente tem
lido, né, nos últimos anos, acompanhado, é de uma nova emergência de violência, de conflitos, e na contramão dessa direção, as operações de paz da ONU têm tomado um espaço cada vez menor, né, na sua agenda. Eu entendo que o Brasil tem um papel muito relevante, embora tenha abdicado, né, nos últimos anos, de assumir posições de liderança nas discussões a respeito de uma agenda para a paz, né? Acho que nós tivemos há pouco tempo atrás um lançamento de um novo documento do secretário-geral Guterres, que foi a nova agenda para a paz, que foi pouquíssimo discutida, né? Nem mesmo o Itamaraty fez qualquer tipo de posicionamento ou mesmo discussão em relação a esse documento que, embora acho que eu entendo que ele tente resgatar, né, a ideia da Agenda para a Paz lá de 1900, do início dos anos 90, quando essa agenda estava em plena ascensão, mas essa nova agenda ela tem aí ocupado um lugar pouco importante, né, para a diplomacia brasileira. Então, o Brasil, que já teve é, uma posição muito importante, por exemplo, quando se discutiu a agenda para a paz, o Brasil era um ator relevante, veio trazer a questão de que não existiria paz sem desenvolvimento, né, acoplou as discussões sobre paz ao desenvolvimento sustentável, mas nos últimos anos tem abdicado aí de uma posição de liderança. Eu entendo que o Brasil ele pode sim ser uma liderança, principalmente dos países emergentes, né, em se articular com outros países para levar é, as demandas desses países para o âmbito mais alto das discussões. Isso tem a ver com o que o país passou, né, nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, que foi um governo que propôs uma mudança importante, né, na agenda de política externa do Brasil. E agora, com o governo Lula, eu acho que o Brasil tem tentado reassumir protagonismos, mas ainda não chegou na agenda de paz, né? Eu vejo como uma ação fundamental do Brasil a retomada das discussões sobre fome, né? Um novo pacto global contra a fome. E penso que aos poucos o Brasil pode, sim, retomar o seu protagonismo. Um outro ponto que eu acho relevante para o Brasil hoje em dia é discutir qual o seu papel dentro das missões de paz, né? O Brasil ocupou um papel de protagonismo nos anos em que se envolveu com a liderança militar da missão de paz no Haiti. Pouco se discutiu a respeito do pós-Haiti, né, dessa retirada das tropas e tanto qual o resultado dessa experiência para o Brasil e qual o resultado dessa experiência para o Haiti, né? E se a gente busca aí os dados, o Haiti não é um país melhor hoje, né? Não melhor no sentido de prover condições para que aquela população tenha uma vida digna, né? Então, acho que existe um espaço para que o país faça uma revisão, né, revisite aquela agenda e pense em novos objetivos estratégicos, né? Porque o Brasil hoje não chega a uma centena de peacekeepers brasileiros distribuídos aí ao redor do mundo, né? Então acho que faz sentido tanto internamente repensar qual que é o papel do Brasil na agenda de paz e segurança, e também o Brasil se articular com os outros países para renovar tanto a agenda de reforma das instituições, quanto a agenda de segurança internacional. Excelente. E aí, aprofundando um pouco o que você comentou, você entende que existe alguma temática ou alguma porta de abertura para o Brasil atuar mais e contribuir mais para
para essa agenda e para essas instituições, essa estrutura de governança para a paz e segurança internacional. Talvez a questão do clima que você citou, o Brasil, nas discussões do Acordo de Paris, eu acho que era até esperado por essa sociedade internacional um papel mais ativo, né, mais de liderança em algum sentido também, ou enfim, pela questão de gênero, ou às vezes trazendo essa questão da fome, e ampliando a percepção de paz para além da ausência do conflito armado, né, entendendo essa situação de bem-estar, de participação política, né, de todas as pessoas de forma mais inclusiva. Como que você entende essa questão? Quais as possibilidades? Eu entendo que o Brasil pode sim articular as suas ações que vêm sendo feitas em outras esferas, junto à construção de uma agenda de paz mais ampliada, né? Acho que a questão da fome é um tema que o país tem retomado. Nós vamos ter aí uma oportunidade importante no final desse ano, que é o Brasil vai receber uma conferência das partes, né, da reunião sobre clima. Então, se preparar para isso, assim como o Brasil fez na presidência do G20, acho que houve uma articulação importante, né, com a sociedade civil, com o empresariado, trazendo as discussões da agenda internacional para dentro do nosso país, né, movimentando debates nas universidades também. Então, eu penso que ao sediar a COP, o Brasil tem uma abertura para que se pense aí nas possíveis conexões, né, entre clima e segurança, que é uma agenda fundamental. É um tema, acho que é uma grande novidade da nova Agenda para a Paz, né, que traz aí elementos, né, acho que eu entendo que são duas questões novas, efetivamente, nessa nova agenda, que é uma é a questão do clima e a outra é a questão da cibersegurança, que é um debate que o Brasil já buscou liderar, né? Até teve uma articulação bem sucedida quando a Dilma foi vítima de espionagem, né? Naquela época, o Brasil buscou articular outros países em desenvolvimento em relação a necessidade de se pensar essa questão, né, da segurança no espaço cibernético. Talvez seja também uma oportunidade para que o país é, se torne novamente, né, uma voz importante aí no concerto internacional. Excelente, professora Juliana. Gostaria de agradecer novamente por aceitar nosso convite, por conceder esse espaço. As portas estão abertas sempre, vai ser um prazer recebê-la e consultá-la ao longo desse projeto também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kimberly, estou à disposição.